Estamos de volta com o Agro Record para falar de um assunto muito interessante. Aliás, já diz a canção, hein? Borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu. Isso é poesia, hein? Tá na música do Vitor e Léo, que leva, aliás, o mesmo nome, Borboletas. Brincadeiras à parte, a gente vai te mostrar agora como é que funciona por dentro um borboletário. E nesse lugar é possível acompanhar todas as fases, né? Todo o processo de crescimento da abelha desde a fecundação. Pensa num negócio legal, vai! O sol aparece e elas se exibem em voos coloridos. Eu gosto mais de uma cor laranja. Ela é mais bonita de todas? Sim. E também tem branca, amarela, com contorno preto. O borboletário de Campos do Jordão abriga 35 espécies, todas da região. Decidimos criar espécies regionais, que para a gente é uma autorização que vai pelas plantas da altitude de 1.400 a 1.700 metros, porque a gente escolhe, na verdade, as plantas. E aí as borboletas que ovipõem nessas plantas. No espaço criado em 2007, é possível acompanhar as 4 etapas da vida das borboletas. Desde quando as fêmeas depositam os ovos nas plantas, até a fase adulta, quando elas criam asas. A gente tem um espaço, um viveiro, onde a gente tem as plantinhas que elas põem ovos. Aí os técnicos vêm, coletam esses ovos, levam para o laboratório, aí numa temperatura ambiente, num clima adequado, a gente põe as folhinhas nos potes, cria as lagartas impupam, viram pupas, a gente tem um pupário, pendura, e aí no tempo certo de cada espécie elas nascem, e aí a gente pega os imagos, que são as borboletas aladas, e volta para dentro do viveiro para elas acasalarem de novo e colocar ovo de novo. Na natureza, as borboletas são fundamentais para o equilíbrio do ecossistema. Servem de comida para outros animais e fazem a polinização. Borboleta só preda um reino abaixo, que é o reino vegetal. Ela só come planta, ela não mata outro animal. Significa que todo mundo come ela. Então, ela é alimento para toda a cadeia alimentar do homem. As borboletas também podem ser indicadoras ambientais. O que significa isso? Quando existe uma grande quantidade de uma determinada espécie num ambiente, isso pode mostrar que aquele local está degradado ou não, preservado. Aqui, por exemplo, a gente tem uma, olha, que são essas branquinhas. Não sei se o Davi vai conseguir mostrar para a gente, que é o nosso cinegrafista, Davi Ferreira. Aqui, olha, essas branquinhas, elas são indicadoras de que o local não está bem preservado. Claro que aqui é uma situação diferente, né? Elas são cuidadas, existe todo um trabalho ambiental que é desenvolvido aqui no borboletário, mas é isso, né, Sandra? Essas são espécies, por exemplo, que demonstram, ou essa especificamente, que demonstra que o local não está bem preservado. Isso. Aqui no borboletário, como nós somos um projeto de educação ambiental, a gente aproveita cada espécie para poder transmitir uma mensagem ambiental. Então a gente tem as leptofóbias aripas, que são as branquinhas, que falam assim, se eu estiver na natureza e estiver lotada de branquinha, porque o ambiente tem alguma coisa que não está muito adequado, mas a gente tem a Greta Otto também, que é uma transparentinha por aí, que indica que o ambiente está super saudável. Então, através das espécies, a gente consegue falar sobre meio ambiente para os nossos visitantes. No caso dessa branquinha, por exemplo, por que quando ela está em um local em grande quantidade, por exemplo, por que esse é um indicador? Porque na natureza, essa espécie come uma planta chamada capuchinha, que é da mesma família das couves, das beterrabas. E aí o que acontece? Como a gente desmancha a natureza para fazer uma plantação de couve, a gente degrada a natureza. E aí elas ficam em grande volume. Agora, por outro lado, existe uma outra espécie que você falou que a gente não encontrou ainda aqui, mas a gente vai caçar, que ela é um indicador de que o ambiente está super preservado, porque você disse que ela não é uma borboleta que a gente encontra com facilidade no ambiente urbano. Não encontra em ambiente urbano, você só encontra em bosques e florestas no alto da Serra da Mantiqueira, essa Greta Otto. Então, na verdade, ela é assim, a branquinha, ela é uma borboleta mais descolada, porque ela convive no meio urbano, ela vai aprendendo a se defender. A Greta Otto, como vive num ambiente super
estável, super adequado, ela não é muito esperta, ela não consegue se defender muito e aí a gente não acha ela por aqui. Nos borboletários, elas são criadas para pesquisas e também educação ambiental. Elas são muito carinhosas, vêm, pousam na gente, né? Então é isso, aí elas podem ter contato com a gente sem problema, né? Toda vez que uma borboleta pousa no nosso corpo, ela na verdade está interessada nos sais minerais presentes na pele. E sempre são machos, porque eles precisam desses sais para garantir força e segurar a fêmea na hora do acasalamento. A gente pode ver aqui no borboletário, por exemplo, que existem, olha, vários potes como esse espalhados pelo espaço. E eles servem exatamente para isso. Outra característica que pouca gente conhece é o tempo de vida das chamadas flores voadoras. Eu achava que elas ficavam muito mais tempo sendo lagarta e que borboleta era só um pouquinho, em vez é mais ou menos igual. São em média 15 dias em cada etapa, dentro do ovo, depois como lagarta, pupa e finalmente assim, com as asas cheias de beleza e cor. É importante a gente parar, perceber um pouquinho, pensar um pouquinho na natureza, achei muito legal. Quando eu falei, dentro da Record TV Paulista, que a gente traria no Agro Record de hoje esse tema, teve muita gente que lambeu os beiços. Inclusive, atrás dessa câmera tem um sujeito que tá com a boca salivando. Estou falando da cachaça, bebida genuinamente brasileira. Só no Brasil, 40 mil produtores. É o terceiro destilado mais consumido no mundo. Mas e você? Conhece como é que funciona um alambique? Como é que é feita a produção da cachaça? Pois bem, a gente foi até uma fazenda centenária que desde 1925 produz a cachaça utilizando o mesmo método. Pensa numa coisa bacana, vai. Fazenda Barra do Mutum, Pacotuba. É nesse cenário que fomos conhecer o seu José Calegário, um apaixonado pelo que produz desde 1997, a cachaça. Ele comprou a fazenda onde a bebida já era produzida desde 1925. As datas nas paredes são a idade em que as chaminés foram construídas e comprovam a história. Em 1997, eu consegui comprar essa sede, que eu já tinha uma parte da fazenda, mas faltava uma sede. Eu consegui comprar a cachaça Moça. Esse paraíso caiu na minha mão. Depois de uma boa prosa, seu José nos leva para conhecer todo o processo de fabricação do destilado. O trabalho começa cedo. Boa parte da cana é produzida na própria fazenda e a qualidade dela tem influência no produto final. Quem explica pra gente é o Bruno. Ele é o técnico responsável pela qualidade do destilado. A qualidade da cana ela é toda a chave para a gente conseguir produzir um produto de qualidade. Quantidade de Brix, que é o açúcar da cana, né, a sacarose, ele tem que estar num valor considerável para a gente conseguir fazer a moagem, a extração do caldo ser uma extração boa, adicionar água ser uma quantidade boa para a gente conseguir um rendimento na cachaça. E em relação a todos os outros itens que a gente não consegue olhar a olho nu na cachaça, mas uma análise mais profunda a gente vai conseguir, que é a presença de bactérias, presença de contaminação, e isso tudo depende da nossa matéria-prima dar 100%. A produção do destilado é diária, são cerca de 1.200 litros todo dia. Porque é questão da gente ter que manter o nosso fermento sempre funcionando corretamente. O processo de fermentação da empresa no período de safra, ele não tem como a gente dar uma pausa, a gente não tem como interromper a fermentação e estar recuperando ela todos os dias, até porque é trabalhoso. Então, a partir do momento que a gente iniciou a fermentação, todo dia a gente tem que estar jogando o caldo nesse pé de cuba, né, para estar mantendo ele vivo e fermentando diariamente. Primeiro a cana passa pelo moedor para a extração da garapa ou caldo de cana. Depois vem para as dornas de fermentação com fermento natural da cana. Fica aqui por 12 a 14 horas e é aqui que começa o controle de qualidade do produto. A cana, ela é moída e ela chega com a quantidade de açúcar dela que ela tem. Dilui-se um pouquinho de água, porque se a gente colocar com uma sacarose muito elevada na fermentação, a gente acaba por matar o nosso fermento. Então aqui a gente vai medir a quantidade de sacarose que a cana está chegando na fermentação, com esse aparelho que é o sacarímetro, que é o medidor, para a gente saber a quantidade de Brix
que a cana-de-açúcar está entrando aqui na nossa fermentação. Bom, depois de passar 12 a 14 horas fermentando, a cachaça vem para cá. É aqui que é o início do processo de destilação. Como é que funciona esse processo de destilação? Então, após o caldo ser fermentado nas dornas lá em cima, ele vem para esse tanque, que é o pré-aquecedor, que é feito por uma serpentina e é alimentado com o calor da queima do bagaço. E a partir do momento que ele é pré-aquecido, é jogado para dentro do destilador, do alambique, né, popularmente conhecido, e ele vai passar por todo o processo de destilação para fazer o produto final, que é a cachaça. E olha que bacana, tudo é reaproveitado. O bagaço da cana é utilizado para alimentar o fogo e manter a temperatura certa da cachaça durante o processo de destilação. Quem cuida disso é seu Sebastião, lambiqueiro há muitos anos. A temperatura é controlada pelo bagaço verde. Nós botamos o seco e botamos o verde para poder controlar o fogo, a temperatura, para a cachaça não passar do ponto? Não passar do ponto. Ela tem que estar no ponto e manter o grau da cachaça. E qual que é mais ou menos a temperatura certa, o grau aí? Olha, lá ela tem que estar saindo, ela vai sair com 28 até os 14. Isso influencia no teor alcoólico. O teor alcoólico. Bom, e depois de todo esse processo, olha só, aqui já está a cachaça prontinha. O próximo passo, é claro, antes dela ir para o envasamento, ela precisa ser medido o teor alcoólico dela. Bruno, como é que é feito isso? Então, a gente faz essa aferição através desse equipamento, que é o alcômetro, né? Uhum. E a gente faz a aferição, é bem simples. Coloca no recipiente e a gente faz a aferição de acordo com que a medida dele apresenta aqui. E assim, a cachaça, pela legislação, ela pode variar o teor alcoólico de 38 a 48. E aí cada empresa tem a sua especificação, que prefere trabalhar em questão do padrão do teor alcoólico. Bom, depois disso, olha, ela vem para cá e vai ser bombeada para o envasamento. Além de quente aqui, o cheiro é forte, mas é muito bom, hein? Depois de todo o processo, ela fica armazenada nesses tanques de alvenaria por um tempo antes do envasamento. Depois de visitar o alambique, hora de um pouquinho mais de prosa na varanda de casa para saber um pouco mais da fazenda histórica. A caldeira e o sucador foi importado dos Estados Unidos em 1910 e foi atravessar o rio em cima de balsa, porque não tinha as pontes daqui ainda. Eu tenho uma proteção divina, acho que me ajuda. Que esse paraíso caiu na minha mão. Esse Agro Record ficou bom, não ficou assim, compridão? 1 hora de duração. Até agora você acompanhou um conteúdo riquíssimo. Não canso de dizer, preparado pelas nossas equipes, especialmente para você. Só que agora, depois do intervalo, aí vem a área de lazer, meu amigo e minha amiga. Por que eu tô falando isso? Porque já tem música boa e comida boa. Sabe por quê? Porque agora a gente tem um quadro musical e quem vai abrilhantar o Agro Record hoje é a dupla Lucas Akira e Fábio. Só um trechinho para você, vai! E meu corpo encontre seu corpo num prazer absoluto. E na receita da fazenda tem sobremesa boa, uma delícia! Você vai aprender a preparar bolacha de nata. Mas faz assim, ó, aguenta a mão aí porque nós voltamos já, é um instante só.